Jesus só será tudo para você quando Ele for tudo que você tem. Nós estamos começando mais um devocional aqui nessa manhã, sempre abrindo a Bíblia 365 e escolhendo um dos textos aqui para compartilhar. Ela traz um plano de leitura anual e eu seleciono um texto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ou um salmo ou um provérbio, que são os textos que ela seleciona diariamente, e compartilho um devocional com você com base nesse texto. Se você quiser ler essa Bíblia com a gente, clica no link do primeiro comentário fixado, que aí você vai conseguir adquirir essa Bíblia. Bom, o texto que eu quero dividir com você hoje é o do Salmo 73, alguns versículos desse Salmo. O primeiro versículo diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e não têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. E ao longo aqui desses versículos, o Asaf, que é quem escreveu esse salmo, está falando daqueles que não temem ao Senhor. Está falando dos ímpios. E percebam como ele descreve a vida dos ímpios. Ele descreve como sendo uma vida boa, uma vida despreocupada, uma vida cheia de coisas boas e, ao mesmo tempo, uma vida que ele queria ter. Mas perceba o versículo de número 2. O versículo de número 2, ele disse que ele quase caiu. Os seus pés quase tropeçaram por conta da sua ganância, por conta da sua inveja. Ele ficou cobiçando, olhando demais para a vida do próximo, e os seus pés quase caíram por conta disso. Meu querido irmão, o que é que Deus tem te dado? Você é satisfeito com o que Deus te deu hoje? Hoje, nessa manhã? O pão que Ele colocou em sua mesa, você está satisfeito por esse pão? Ou será que você queria o pão que está na mesa do vizinho? Porque aquele pão lá é que é mais gostoso, o recheio que ele colocou lá. Ah, não, o vizinho não tem doença na casa do vizinho, não falta dinheiro. Percebam como que essas coisas aqui assediam o nosso coração. Uma vez que a gente passa a seguir a Cristo, não se abre um mar de rosas na nossa frente para que a vida seja como que sem problema algum. Pelo contrário, talvez se abra um mar de rosas, mas carregadas de espinhos. E nós teremos muitos espinhos para pisar e para lidar aí com eles na vida. Mas não existe contentamento em qualquer coisa nessa vida que não seja em Cristo. O nosso verdadeiro contentamento, a nossa verdadeira satisfação deve estar em Jesus. E cobiças como essas aqui, esse pecado da inveja, só existe no coração de quem não está satisfeito com o que Deus tem te dado. De quem, em primeira instância, não está satisfeito com Deus. Porque lembra do que eu disse logo na abertura desse vídeo? Jesus só será tudo para você, até que você entenda que Ele é tudo que você tem. Se você acha que é possível ter Jesus e outras coisas, não, eu quero Jesus e as riquezas, eu quero Jesus e uma boa casa para dormir, e um bom carro e etc e tal, então Jesus não é tudo que você tem. Ele não é tudo para você. Você pode até cantar nos louvores da sua igreja que Ele é tudo que você tem, mas se você sempre precisa de um adereço a mais, se você sempre precisa de um acessório a mais, Ele não é tudo que você tem. Cuidado para que os seus pés não tropecem. Que esse alerta de Asaf sirva de alerta para a gente também. E que dessa maneira a gente pare de olhar para a grama do vizinho. A gente pare de olhar para as coisas que o próximo tem e pensar que os deles são melhores do que o nosso. E o problema maior aqui é que Asaf ainda está olhando para a vida de ímpios, para a vida de pessoas que não temem a Deus. E é como se lá no íntimo ele fizesse a seguinte pergunta: eu estou servindo a Deus à toa? Será que você já não se perguntou isso ao longo da sua vida? Depois da sua conversão, você parou para refletir um pouco e pera lá. A vida que eu estou levando aqui, servindo a Deus, sendo fiel, me santificando,
é uma vida muito diferente da vida daquela outra pessoa que não está nem aí. Queridos irmãos, não sejam levados por esses pensamentos. Não se esqueça que a vida dessas outras pessoas e a nossa vida conta para além dessa vida. Como é que vai ser a eternidade dessas pessoas? Como é que vai ser a sua eternidade? E outra coisa, se o seu valor, se a sua satisfação estão nas coisas, nas realizações que você pode encontrar aqui, a partir do momento que essas realizações não vêm, a sua vida é tirada. Você fica sem chão, você não sabe o que fazer. É por isso que o nosso contentamento, a nossa plena, total satisfação deve estar em Cristo, porque esse jamais será tirado de nós. E nele nós podemos ter uma fonte de deleites e prazeres sem fim. Me chama a atenção que o Asaf, ele começou o salmo dizendo que Deus é bom para com Israel e para com todas as pessoas, e aí ele vai lembrar desse ponto da sua vida em que seus pés quase tropeçaram porque ele parou para invejar as coisas que os ímpios tinham. E ele conta tudo, ele diz tudo. Mas aí lá no fim, ele termina o salmo expressando sua confiança em Deus. E eu destaco um desses versículos aqui para você, que é o versículo de número 25. Quem mais tenho eu no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. O 26 também diz assim, olha, minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é a minha possessão para sempre. O Asaf, depois de um momento, ele recobra o juízo e pensa, quem é que eu tenho no céu além do Senhor? Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo para mim. Que você seja levado a essa reflexão também.